Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula. Essa aqui é a lição 2 da Escola de Formação de Intercessores do nosso Instituto Bíblico. Estou muito contente de poder introduzir a você mais uma videoaula que meu desejo que seja de edificação para a tua vida, que possa enriquecer teu relacionamento com Deus, que possa te abençoar, que possa lhe servir, dando diretrizes para você ter um ministério eficaz de oração, mas principalmente para você ter um relacionamento muito perto do Senhor e você ter resultados quando você ora e se aproxima de Deus. Também isto está dirigido a líderes, intercessores, a pessoas que têm um ministério de oração, que desejam implementar o ministério de oração na igreja, e também para aqueles intercessores que já estão envolvidos com o modelo de oração 24/7, a visão do tabernáculo de Davi. Você já deve ter ouvido essa profecia. Nós estamos vivendo numa estação profética nos tempos do fim, onde diz que em Amós capítulo 9, versículo 11, que no final dos tempos Deus ia levantar o tabernáculo caído de Davi, aquela prática de adoração contínua, 24 horas, onde tinha levita, sacerdote e todas aquelas pessoas que se aproximavam para estar perto do Senhor. Aquele momento foi maravilhoso e foi um momento de muito prosperidade e bem-estar para a nação de Israel durante o período do tabernáculo de Davi, que durou aproximadamente uns 40 anos. Amados, eu quero introduzir então essa nova lição, se chama O que não é oração? Como é que nós devemos orar? Mas praticamente desvendando as dúvidas, os mistérios, esclarecendo o que não é oração, porque eu vou te contar, muitos de nós pensamos que sabemos orar, falamos para os outros que estou orando, estou fazendo isso, mas você precisa entender o que não é oração. Olha, muitas pessoas com muita presunção alegam, dizem, que sabem orar e que participam da oração. Eu tive por mais de 2 décadas servindo o Senhor e já estou fazendo minha 3ª década, pelo menos eu vou te dizer, por 20 anos eu pensava que sabia orar, que era um homem de oração, que eu gostava da oração, mas eu estava tão errado com minhas orações que eu jamais ia imaginar que eu estava fazendo a coisa errada. Afortunadamente, graças a Deus, eu comecei a estudar, a me preparar, a pesquisar, a sondear e também perguntando a Deus por que minhas orações parecia como que chegavam até o teto, até o telhado, e aí não alcançavam, nem impactavam, nem tocavam no coração de Deus. Havia muitos motivos. Então, eu pessoalmente até posso te dar testemunho de que eu por muito tempo exercia o ministério de oração, mas estando totalmente errado, eu não sabia que não era aquilo a oração. Mas por outro lado, quando eu comecei a aprender como orar eficazmente, como orar como convém, como orar de uma forma efetiva e tocar o coração de Deus, quando eu compreendi os princípios espirituais de uma vida de oração que fazia que as minhas orações sejam ouvidas, permitia que Deus ouvisse minhas orações e as respondesse, me atendesse, isso me transformou por completo. A vida de oração mudou minha vida, renovou minha mentalidade, o meu entendimento, a minha maneira de fazer as coisas. Eu posso dar testemunho a você como a vida de oração tem sido para mim praticamente uma ferramenta de transformação espiritual que me permitiu passar para os próximos níveis que eu jamais pensei que ia conseguir nos meus próprios recursos, através da minha própria maneira de fazer as coisas. A minha família foi mudada graças ao poder da oração, meu relacionamento com os outros mudou. O meu ministério foi transformado, foi tocado, foi ungido quando eu comecei a praticar uma vida de oração ativa. Eu sou testemunho de uma transformação muito forte na minha vida. Tem muita gente que me conhece e não consegue entender o que foi que aconteceu comigo. Então, aí coloco o dedo lá em cima, aponto lá para o alto, e somente Jesus.
que permitiu que eu pudesse ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas coisas boas aconteceram. Desde que comecei a orar efetivamente, eu comecei a ter uma maior revelação de quem é o Pai. Eu me sentia muito órfão espiritualmente. Por muito tempo eu me sentia assim como, cadê Deus? Aonde que Ele está? Eu não conhecia. Eu dizia que conhecia, mas apenas eu conhecia de ouvir falar. Mas quando eu tive esse encontro com Ele, através de minha vida de oração ativa, eu conheci um Pai presente, onipresente, todos os dias da minha vida, 24/7, um Pai que jamais me deixou, nem me desamparou, um Pai que atendeu minhas necessidades espirituais como filho. Eu quero te dar testemunho. É importante para mim te dizer como é tão importante para todos nós cristãos praticar os hábitos de uma vida de oração, pegar esse hábito, porque muita gente não tem esse costume de orar, nem sequer por mais de 5, 10 minutos. Quando chegou aos 10 minutos já acabou o repertório, não sabem mais o que fazer. Mas eu te dou testemunho que a vida de oração, quando você começa, meu irmão, você não quer parar nunca mais. Quando eu comecei a praticar a vida de oração, eu conheci a minha verdadeira identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, qual é minha herança, qual é meu legado como filho de Deus. Eu comecei a encontrar, descobrir uma riqueza enorme através de tudo que Deus me deixou como herança, como filho. Então, é por isso que eu posso te falar, por isso que estou fazendo todas essas aulas, por isso que estou ministrando sobre a oração e intercessão. E a gente não pode entrar ainda, passar essa linha de oração para a intercessão, até você compreender esses princípios básicos. Eu preciso dar testemunho, qual é o propósito, por que estou fazendo isso? Porque estou compartilhando todos esses princípios com você, né? Porque que nós hoje, mais do que nunca, precisamos nos prepararmos para a batalha vindoura dos finais dos tempos e tudo o que nós estamos vivendo nesse momento, né? O que não é oração? Para poder te ilustrar, eu estou estudando um livro fantástico de dois irmãos, se chama assim Stephen e Alex Hendricks. O livro que comprei se chama Plano de Batalha para a Oração. Sabe o que é esse livro? Tremendo, porque ele surgiu depois do filme O Quarto de Guerra. E ele é fantástico para ser usado justamente depois de assistir esse filme. Todo intercessor, todo líder que está com um ministério de oração na sua igreja, no seu ministério, precisa assistir o filme Quarto de Guerra. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, vai correndo, assista o mais logo que puder, porque ele vai te dar uma convicção do qual é a nossa verdadeira batalha, qual é a nossa verdadeira guerra. Não é com pessoas, você não vai tomar pessoal quando alguém te ofende. Bom, você precisa assistir, não quero me desviar do trilho, né, para poder continuar com essa lição. Mas sabe que é interessante, meu amado? Nesse livro que eu estou lendo, desses irmãos Kendrick, ele faz uma comparação muito boa, que eu tenho mais de 100 livros de oração. Alguns livros físicos, mas a maioria dos livros que tenho são livros digitais que tem me permitido a mim poder usá-lo como material de referência para essas videoaulas. Mas um dos melhores livros que eu consegui foi esse aqui. Foi fantástico, porque ele fala justamente sobre a vida de oração. E ele ilustra como se nós tivéssemos um aparelho celular. O que é a oração, né? A oração não é um fim em si mesmo, ele diz, né? Não gira em torno da própria oração. É como se você tivesse um aparelho celular. Aí você quer se comunicar com outra pessoa, mas não tem ninguém do outro lado, né? Então ele é como um canal de conexão que possibilita desenvolver relacionamentos. Então muitas pessoas acham que estão fazendo seu ministério de oração de uma forma correta, mas muitas pessoas acham que estão orando, mas estão fazendo tudo da maneira errada.
voltando ao conceito, à ilustração do aparelho celular, para que exista uma comunicação eficaz, tem que ter as duas pessoas do outro lado, né? Mas não é o aparelho em si o fim desse meio de comunicação, né? Apenas ele serve como um canal, como um vínculo de comunicação entre duas pessoas. Então, resumindo, a oração é um meio de comunicação. Deus é Espírito, e através da oração nós podemos ter comunhão íntima com os Pai, né? Então, acontece que se nós estamos fazendo, quando um desses elementos está faltando nessa comunicação, então não tem nenhuma comunicação. Muitas vezes nós fazemos assim, quando não oramos da forma correta. O que não é oração? Muitos de nós, a única coisa que a gente faz é um monólogo. A oração não é um monólogo, meu irmão. Então você precisa entender que, antes do que nada, a maioria dos cristãos ficam orando, falando só, mas não tem tempo para parar, ouvir e escutar a resposta do outro lado. Imagina só, uma comunicação assim não existe, não é verdade? Você já teve um amigo ou um contato, ou alguma pessoa no seu meio que só gosta de ficar falando, mas não gosta de ouvir? Não existe um relacionamento assim, né? Quando o outro só fica falando, geralmente nós nos acabamos afastando dessas pessoas que só gostam de falar, mas não tem essa delicadeza de ouvir. Muitas vezes nós nos comportamos assim com Deus, ficamos falando com Ele, mas cadê a resposta? Você toma tempo para ouvir a resposta? Então, o que não é oração? Não é rezar usando de base repetições. Muitos de nós oramos de uma forma tão estranha, tão esquisita. Se você falasse a alguém Deus do mesmo jeito como fala com Deus, essa pessoa ridicularizaria você, te humilharia, te diz: você é doido, você está falando o que comigo? Já pensou você falar com seu namorado? Sim, porque amor, não sei o que, amor, e porque amor isso, e porque estou indo por aqui, amor, e não sei o que, amor, e não... E todo o tempo usando a mesma palavra. Nós oramos assim muitas vezes, falando Senhor, Senhor, Senhor. E muitas outras más repetições. No meio pentecostal, geralmente a pessoa tem que horas começa a falar aleluias e não sei o que, aleluias e não sei que coisa, e aleluias, porque não sei. E aí todo o tempo ficam falando más repetições. Isso é estranho aos ouvidos de Deus. Deus é Espírito, e você fala a Deus através do seu Espírito. O homem é um Espírito. A oração é o vínculo que permite essa comunicação, essa conexão entre um homem, um ser humano, com Deus do universo. Mas muitas vezes, meu irmão, nós fazemos algo mecânico, como um ritual religioso. Apenas fazemos para cumprir uma obrigação com Deus. Isso é religiosidade, não é oração. Então, outra coisa, não é algo mecânico, não é nenhum ritual religioso que vai permitir você agradar a Deus. Também não é uma válvula de escape para aliviar a consciência. Oração não é sentar-se com os olhos fechados e pensar que a gente está orando ou falando com Deus. Tampouco é aquele minuto de silêncio em público. Isso não é oração, quando a gente faz um minuto de silêncio, né? Nas empresas, nas corporações estão praticando isso também, do minuto de silêncio, com muitos resultados, mas isso é apenas uma prática que como algo saudável para a nossa alma, para nosso corpo físico também, nossas emoções. Isso nos permite aliviar o estresse, mas não é que você está falando com Deus. Cruzar as pernas e cantar um mantra, repetir uma palavra assim, ou um texto, também isso não é oração, né? Isso é yoga. Acender uma vela por alguma causa, isso também não é oração. Muitas religiões, muitas crenças aqui místicas que tem aqui no Brasil, principalmente, tem a prática de acender vela e diz que eles estão orando, né, por alguém ou por alguma causa, por alguma situação, mas isso não é oração, coisa nenhuma.
visualizar uma imagem, manter uma imagem em sua mente, em seus pensamentos, assim como a técnica do segredo. Eu assisti o segredo, muito interessante, nós podemos aplicar alguns desses princípios da lei de atração em nossa vida, mas a visualização também não é oração, é apenas uma prática que é muito interessante, mas não é você com visualizar que você vai obter resultado imediato, né? Assim como também não é ficar de joelhos, falar em voz alta dentro de uma igreja com o único intuito, o propósito de impressionar alguém. Já pensou um negócio desses? Nossa, tem tanta gente nas igrejas que gostam de fazer isso, são tão orgulhosas, tão farisaicas, religiosas, que eles gostam de impressionar os outros falando: oh Senhor, nosso Deus, e começam a orar de uma forma muito estranha, só para chamar a atenção dos outros, né? Então é como um hábito religioso, e por mais que você esteja de joelhos, falando em voz alta, com seus olhos fechados, acredite, querido, que Deus vai ficar te olhando de cima e dizer: eu não te conheço. Não venha me falar: Senhor, Senhor, você não me conhece. Também a oração não é usar a Deus como um bombeiro, né? O propósito, muitas pessoas, quando estão aí no sufoco, passando provações, tribulações, a primeira coisa que fazem, né, é chamar ao bombeiro para que apague seus incêndios. Meu Deus, que Deus nos ajude a ter essa atitude em nossa vida. A oração, meu querido, significa comunicar-se com Deus de uma forma reverente, abertamente, diretamente com Ele. Olha, é tão linda essa promessa que diz: clama a mim e eu responderei-te. Te ensinarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que lindo, né? Como Jeremias 33:3 diz que o número de telefone de Deus, Jeremias 33:3, sem intermediários, você pode falar com Ele diretamente. Que coisa linda, né? Através, logicamente, do nome de Jesus, que em outras aulas nós vamos falar sobre isso, sobre o nome que está em cima de todos os nomes e por que é tão importante orarmos em nome de Jesus. Então, a oração é um diálogo, meu irmão, é um relacionamento, é um diálogo de nosso espírito com Deus, é a comunhão direta de nosso espírito com o Pai Celestial. E nós falamos com Ele através desse meio, por meio de nosso espírito. É um meio para você interagir. Já pensou com o Deus do universo, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus dono de todas as coisas? Que maravilhoso, irmão, você ter essa possibilidade de entrar, de ter acesso ao seu Pai Celestial sem nenhum intermediário. Nossa, se você precisa passar por um monte de pessoas, por uma burocracia enorme para você poder pedir uma audiência eu não vou falar com o presidente, que parece uma coisa muito alta, né? Mas com um ministro, com um governador, com um prefeito, com um presidente de uma câmara, você precisa passar por montes de filtros, várias pessoas, vários escritórios, até você poder chegar a falar com uma pessoa de uma alta autoridade. Imagina só, com Deus do universo, você pode ter livre acesso, não precisa de intermediários, de ninguém, de marcar a hora, você pode falar com Ele quando quiser. Não é maravilhoso? Que Deus maravilhoso é esse, meu Deus, que nós podemos ter livre acesso a falar com nosso Pai. Nossos cristãos não sabem como orar, né? Muitas pessoas acham que sabem sobre oração, mas às vezes ficam reclamando, murmurando, se queixando mais do que fazer uma oração de intimidade com Deus. E aqui eu preciso destacar esse ponto para todos vocês. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 25, versículo 14, eu vou ler várias versões para você entender a importância da comunhão íntima com Deus, porque até você não entender esse princípio, você não vai estar orando, meu irmão. A Bíblia diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Outra tradução diz: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Os que temem ao Senhor, outra tradução, terão um privilégio de entrarem na sua intimidade. Olha que lindo! E lhes dará a conhecer seu pacto.
Eu gosto também da tradução em espanhol que diz que é a comunhão íntima de Jeová e com aqueles que o temem. E a eles fará conhecer seu pacto. Olha, Deus sempre desejou ter comunhão íntima com seu povo. Eu não sei qual é a tradução que você gosta mais. Eu gosto de todas as traduções, mas acá fala que Deus quer ter comunhão íntima conosco. E que se nós tememos sua presença, nós temos esse temor saudável de Deus em nossa vida, Ele fará conhecer a nós o seu pacto, a sua aliança, o seu concerto. Tem tantas diferentes traduções, mas Ele vai te revelar o segredo contigo. Ele vai mostrar que Ele tem um pacto eterno com o homem. Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele jamais vai quebrar seu pacto conosco, né? Deus não é homem para que minta. Deus sempre desejou ter essa comunhão íntima com seu povo. Acho maravilhoso isso. Só que no livro de Gênesis a Bíblia fala, não, que Deus caminhava com Adão e tinha esse tempo de comunhão com Adão. Mas depois, quando Adão é tentado, né? Adão e Eva é tentado pela serpente, aí ele quebra essa comunhão que ele tinha através do pecado, dando lugar ao pecado. Então, o Senhor, nosso Deus, precisou restaurar o relacionamento com o homem, enviando seu Filho Jesus, que sofreu na cruz, que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, né? Graças a isso, hoje, nós podemos ter esse livre acesso novamente à comunhão restaurada através de Jesus. É por isso que nós precisamos orar em nome de Jesus. Deus deseja ter uma família com quem ter comunhão íntima. Ele deseja uma noiva, uma namorada com quem tem comunhão íntima. E sua namorada, sua noiva, a Bíblia diz que é a sua igreja. Nós, o corpo de Cristo, somos a noiva do Senhor Jesus. Então, e Ele quer também ter filhos com quem possa se relacionar, ter intimidade e conhecer os seus segredos. O propósito dessa comunhão íntima é para Ele se dar a conhecer a ti, para você conhecê-lo, para você amá-lo, para você adorá-lo em espírito e em verdade. Muitos de nós não entendemos esse princípio, que a oração, através de uma vida de oração, nós podemos ter essa comunhão íntima, estreita, bem perto do Senhor. E isso é tão maravilhoso. Então, meu Deus, é algo que transforma, uma experiência que transforma nossas vidas. Eu gostaria de dar muitos exemplos sobre pessoas que andaram com Deus, que caminhavam com Deus, tinham esse relacionamento íntimo com Deus, né? Então Deus deseja, mas deixa só comentar a você sobre esse versículo que estamos estudando aqui. A Bíblia diz que a comunhão íntima do Senhor é com aqueles que o temem. Em primeiro lugar, o que é comunhão? Comunhão, ela vem do grego koinonia. Ela significa ter em comum, algo em comum. Significa ter companheirismo, ter convívio, amizade, comunicação, diálogo. Então, a comunhão do que fala Deus aqui na sua palavra, para ter uma definição, que o que Deus está querendo dizer com isso, é nós temos um relacionamento, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Ter um desejo de estar com Ele, né? Este também é o desejo dos nossos Deus, de nós desejarmos ter esse relacionamento de intimidade com Ele, né? Então não é religiosidade. Alguém definiu muito bem que o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Então nós precisamos compreender a essência do que é o verdadeiro cristianismo, e nós podemos desenvolver um relacionamento maravilhoso com Deus através de uma vida de oração. Então, voltando a esse texto que estamos estudando aqui, a Bíblia diz que os que temem ao Senhor, eles terão o privilégio de entrar na sua intimidade. O temor do Senhor. Diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Outra tradução que está falando do temor de Deus. Mas você vai dizer, mas temos que ter medo de Deus? Como você vai ter medo de alguém que te ama? Como não existe isso de ter medo?
Olha, o temor de Deus tem muitas definições, mas eu vou só te dar uma por causa do tempo, pouco tempo que eu tenho aqui. O temor de Deus, uma definição moderna nos dias de hoje, seria assim. O temor de Deus é amar tudo que Deus ama, mas odiar tudo aquilo que Deus odeia. Sabe, muitos de nós cristãos, aqui que está a tragédia, a realidade triste que existe nos dias de hoje. Muitos cristãos querem ter relacionamento com Deus, mas fazem coisas que não agradam a Deus. Muitos cristãos nominais querem ter um relacionamento com Deus profundo, de amizade, de intimidade, mas continuam do mesmo jeito. Isso não existe. Não podemos nos aproximar de Deus fazendo aquilo que desagrada a Deus. Entende? Você precisa agradar a seu Deus. E por isso que a vida de oração, quando nós começamos a praticar o hábito, a pegar o costume de passar tempo na oração com Deus, você vai ficar praticamente amando tudo que Deus faz, tudo que Deus diz, tudo que Ele anela, quais são seus sonhos, seus desejos. Você vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Ninguém vai precisar te dizer a você o que não deve fazer, porque você automaticamente você vai sentir no seu coração: isso está errado, não dá para fazer. É aquilo que você tem, que você em Cristo em nós, a esperança de glória. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que isso acontece através de termos uma vida de oração, automaticamente nos repelemos, rejeitamos, rechaçamos e nos rebelamos contra tudo que é errado, tudo que é mal, tudo que é pecado na nossa vida. Nós não conseguimos fazer isso porque nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e uma forma automática. Então, isso que é o temor de Deus. Se você tem uma comunhão íntima com seu Deus, você vai temer, assim como a gente vai ter um temor saudável de Deus, assim como você tem um temor saudável da energia elétrica, por exemplo. Você sabe que a energia, a eletricidade tem um propósito de beneficiar a humanidade, de fazer o bem. Com a energia nós podemos fazer muita coisa, iluminar nossa casa, poder cozinhar, poder ter uma geladeira, poder ter um computador, etc, né? Mas sabemos que ela é perigosa também. Só basta a gente abrir o fio de proteção, aquele plástico de proteção que veda o fio de alta tensão, para você saber o quão perigoso é. Você não vai querer tocar a tomada, né? Colocar seus dedos molhados na tomada, porque sabe que isso mata. Então o temor de Deus é mais ou menos assim, amado, né? Mas para falar e terminar o conceito da comunhão íntima com Deus, eu quero te compartilhar como é isso aqui. Amar, diz assim, esse conceito foi muito bom, eu encontrei num livro de Guilherme Maldonado. Ele fala assim, né? Um homem de Deus, centro-americano, que tem um ministério muito forte, desenvolvido, e andando no sobrenatural lá nos Estados Unidos. Esse homem de Deus, um mestre da palavra, ele fala assim, que o temor de Deus, uma definição moderna, seria amar tudo que Deus ama e odiar tudo que Deus odeia. Agora, o que é que Deus odeia? Você pode se perguntar. O que é que Deus odeia? Vamos para Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. A Bíblia diz: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, maus que derramam sangue inocente, um coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que semeia contendas entre irmãos. Todas essas coisas Deus abomina. Com certeza a relação de coisas que Deus odeia
é muito ampla, é muito extensa, com certeza. Mas isso aqui é o básico que nós precisamos entender e lembrar. Temos assim, se você quer agradar a Deus, você precisa, meu irmão querido, entender que o que Deus não gosta, isso aqui, eu vou resumir novamente: olhos ativos, soberba, né? Língua mentirosa, mãos derramadores de sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, os pés que se apresam para fazer o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre os seus irmãos. É pecado, irmão. Não, por isso eu faço muita questão de, quando eu trabalho com intercessores, de promover a unidade. A unidade é algo sagrado. Se tem uma pessoa que quebrou a unidade, eu chamo a atenção. Se ele não entendeu, continua semeando dissensão entre irmãos, então eu não posso continuar trabalhando com uma pessoa assim. Você precisa entender que isso é um princípio sagrado, que Deus não abre mão. Para nós vermos a glória de Deus, nós precisamos estar com o coração limpo, né, desse pecado, né? Precisamos estar com o coração limpo de perdoar aqueles que têm nos ofendido e também pedir perdão se alguém nos temos ofendido, temos feito algo que não devemos, né? Mas sabe o que acontece? Muitos de nós temos às vezes a ousadia, essa coragem, como dizem aqui no Brasil, né? Ser cara de pau, de entrar na presença de Deus cheio dessas coisas, daquelas coisas que Deus abomina. E como é que nós vamos ter resultados? As nossas orações serão ouvidas quando nossa consciência nos acusa de todas essas coisas. É muito difícil, meu irmão, você ter comunhão íntima com Deus vivendo em pecado, fazendo tudo aquilo que Deus desagrada. É preciso renunciar ao pecado. É preciso nos arrependermos de todas essas coisas. Amado, você precisa checar seu coração e pedir: Senhor, estou caindo numa destas coisas que Deus não gosta. Nós precisamos buscar ao Senhor com um coração limpo dessas coisas. É assim que nós vamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. É assim que nós vamos ter a comunhão íntima com Deus. A Bíblia diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Salmos 25, versículo 14. Que lindo! Deus quer comunhão íntima contigo, comigo. Ele deseja falar contigo. Ele quer te revelar o muito que te ama. Deus quer se mostrar a você como seu Pai da eternidade, como um Deus maravilhoso, que Ele faz qualquer coisa por ti. Ele vai fazer tudo aquilo, mas você precisa ter um relacionamento certo com Ele. Assim como aconteceria em qualquer relacionamento, se nós vemos que a nossa confiança é traída, se nossa generosidade algumas pessoas aproveitam dessa generosidade das pessoas que se entregam, que se doam por completo. Então, aí que se quebra essa comunhão, esse relacionamento íntimo é quebrado quando uma das partes comete esse erro de fazer algo que provoca a desconfiança, que promove a dissensão, etc. Então, eu te encorajo hoje a você checar seu coração, falar com Deus, pedir a Deus: será que eu estou querendo ter um relacionamento com Deus, mas meu coração está cheio dessas coisas? Será que eu tenho na minha vida alguma dessas 7 coisas que Deus abomina, aborrece, que Ele não gosta? Então, se você tiver caído em alguma dessas coisas, tenha bom ânimo, não se desespere, porque Deus te ama e o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, se você verdadeiramente quer mudar e se arrepende dos seus pecados. Por último, preciso compartilhar mais 2 conceitos, né? A Bíblia diz que quando oreis, não sejamos como os hipócritas. Veja só, o que não é oração? Jesus falou no Novo Testamento, quando estava
no Sermão da Montanha, dando essa mensagem histórica que mudou, que perdurou através de todas as gerações e que foi a mensagem favorita dos grandes homens da história, das personagens mais célebres dessa história, tanto de presidentes, reis, imperadores, etc, etc. Ele continuou dizendo isso aqui, né? Ele falava, estava ensinando aos seus discípulos e a toda a multidão no Sermão da Montanha. Ele falou: e quando orares, Mateus 6, versículo 5 em diante, não sejais como os hipócritas, pois se comprassem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberão seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Que lindo, né? Aqui está o segredo da comunhão. Entra no teu aposento. Entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, Ele te recompensará em público. Versículo 7, orando não useis vãs repetições, aqui está, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Até os religiosos estão sendo qualificados, nomeados aqui como se fossem gentios. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Assim que, meu irmão querido, receba essa palavra. Você quer aprender o que não é oração? Não faça isso como os hipócritas, os fariseus que faziam naquela época do Antigo Testamento. Tinham esse hábito, esse costume de usar de vãs repetições, né? Quando você ora, entre no seu aposento, pratique a presença de Deus. Veja só, aqui tem um conceito incrível. Se você entendesse o que é a presença de Deus, se você tivesse um entendimento, uma revelação sobre a presença de Deus, meu irmão, eu vou te contar uma coisa. A nossa vida jamais seria a mesma. A nossa vida de oração seria uma coisa, uma experiência impressionante, tremenda em nossa vida, né? Mas nós temos uma vida de oração tão pobre, tão medíocre, tão pequena, tão praticamente inexistente. Se nós, no momento que se nos revele a presença de Deus em nossa vida, minha irmã, nossa vida de oração vai se tornar não somente um hábito ou uma disciplina espiritual, vai se tornar um estilo de vida, vai se tornar uma paixão, um desejo irresistível de você querer praticar, estar na presença de Deus, né? Então, por exemplo, para você entender, eu vou em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e 16, uma pessoa que estava orando, que tinha esse hábito de orar continuamente, entrar na presença de Deus, o João, discípulo de Cristo, né? Ele diz que como foi que a sua experiência quando teve um encontro com Deus, ele disse: a sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Isso está em Apocalipse 1, 14 a 16. Veja só, quando João entrou na presença de Deus, ele caiu a seus pés como um homem morto. A sua reação imediata foi adorar, mas ele ficou estupefato, ele ficou com medo. Mesmo Jesus colocando a mão sobre João e dizendo: não temas, não tenha medo, João. O fato que permaneceu e que permanece, que ele não é menos majestoso e temível. Se você tivesse entendimento, se você tivesse a revelação, essa experiência da presença de Deus, de sua grandeza, de sua majestade, de sua excelência, de todo o excelso que Ele é. Meu Deus, meu irmão, as nossas orações jamais seriam tão monótonas, tão tediosas, tão sem graça,
você jamais ficaria entediado em seu tempo de oração, não se ficaria distraído, não ficaria bocejando, não ficaria vagando com sua mente, pensando em outras coisas. Meu Deus, tem a conta para pagar, tenho que fazer aquilo. A sua mente fica assim toda sem domínio, descontrolada. Você precisa orar, ter esse tempo de oração, mas muitas pessoas, em vez de ter um tempo de lançar seus fardos diante da presença do Senhor, ficam mais aflitas, ficam com mais estresse. Meu Deus, isso não é oração. Quando você tenha uma verdadeira experiência com Deus, a sua vida de oração jamais vai ser um conflito, jamais vai ser um estresse. Tem pessoas que às vezes, Alberto, meus irmãos intercessores às vezes têm, lógico, compromissos, e eu entendo muito bem, mas quando eu vejo que isso começa a se tornar uma carga, um estresse, já é um sinal de algo que não está certo na vida dessa pessoa, né? Porque jamais no seu tempo de oração tem que ser uma causa de estresse, todo o contrário, tem que ser um momento inesquecível, uma experiência de adoração, algo transformador, que nos dá uma vontade tão louca, tão linda de estar na presença de Deus, né? Então, pratique a presença de Deus. Mas você não pode entrar na presença de Deus com o coração impuro. Por isso, se você entender, aqui vou te ilustrar novamente o exemplo do fio elétrico. Um fio de eletricidade, ele precisa estar vedado, isolado, para que o fio de alta tensão, a eletricidade, possa fluir livremente, sem fazer dano algum às pessoas que estão mexendo com isso, com a eletricidade. Se estiver isolado esse material de proteção, você morre na hora, não é verdade? Então, nenhuma pessoa pode entrar na presença de Deus se não ser consumida pelo fogo consumidor de Deus. Deus é fogo consumidor. Assim como o exemplo da Arca da Aliança, quando aquele servo, aquele soldado quis arrumar, ajeitar a Arca da Aliança, mas ele não estava qualificado para tocar nela, ele caiu fulminado. E até essa é uma história bíblica um pouco assim chocante para muitas pessoas. Como é que Deus vai permitir um negócio desses, né? Muitas pessoas não entendem a revelação, o significado espiritual por trás de tudo isso. Nós também não podemos nos aproximar na presença de Deus se sermos consumidos por Deus. Mas a boa nova é que Jesus, o nosso sumo sacerdote, veja só, Ele, através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, Ele levou sobre si não somente todos os nossos pecados, Ele foi o cordeiro que foi ao matadouro para receber o castigo que nós tínhamos que receber. Por isso que nós não somos fulminados diante de Deus hoje, por causa de Jesus. Ele foi que abriu o caminho. Ele foi que criou um portal de acesso ao Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não vamos ser consumidos. Nós não precisamos ser qualificados, assim como eram os sacerdotes, que para entrar no tabernáculo de Moisés, naquela época, os israelitas, e tanto no templo também de Salomão, eles não podiam entrar se não existia aquele véu de separação. Tinha um véu muito grosso, espesso, que esse véu separava as pessoas, não podiam entrar, somente o sacerdote podia entrar, e se ele entrava impuro a esse lugar, ele caía fulminado, quase ninguém queria entrar, eles já iam morrendo de medo diante da presença de Deus. Irmão, entenda, nós hoje não precisamos ter esse temor, nós temos que entrar-nos a chegar ao trono da graça com confiança. Acheguemos-nos, pois, ao trono da graça com confiança, para alcançar misericórdia e achar graça oportuna. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso, meu Deus. O que não é oração é todas aquelas coisas que eu te falei, mas principalmente eu quero te pedir, meu irmão, que você entenda
A presença de Deus é algo tão grandioso. O Deus do universo está à nossa disposição, mas nós precisamos orar como convém, nós precisamos aprender a orar, nós precisamos todo dia dizer: Senhor, ensina-nos a orar de uma forma eficaz. E temos que começar a abandonar aquelas práticas, aqueles hábitos que não tinha nada a ver com a oração. Amados, eu espero que essa aula tenha sido edificante, que possa ter esclarecido o que não é oração. Eu te convido para o próximo vídeo aula. Esse é o módulo 1, essa aqui é a lição 2, o que não é oração. Se você foi abençoado, se você gosta desse material, eu estou deixando também um arquivo, um PDF, para você usar esse material de estudo em sua igreja, em sua célula, em sua casa de oração. Eu sou Alberto Conte, que ministra a Escola de Formação de Intercessores. Espero que esse material seja de muita bênção para a tua vida. Nos ajuda a divulgar, compartilhar com os outros, se você for edificado. Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo aula. Que você tenha uma vida de oração muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém.